falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A princípio, iremos destacar as principais causas dessa guerra. Podemos dizer que as principais causas dessa guerra foram a rivalidade entre os países europeus por brigarem por território da África e da Ásia. A Alemanha era brigada praticamente com a Europa inteira. Primeiramente, ela era brigada com a França. Então, existia já um sentimento de vingança por parte dos franceses contra os alemães. E essa briga foi dado o nome da Guerra Franco-Prussiana, na qual os alemães tiraram a França do território de Alsácia-Lorena, cujo era um território muito rico e importante para a França. Esse fato fez com que a França tivesse um sentimento de vingança. Além disso, a Alemanha era brigada também com a Inglaterra, porque desde a Revolução Francesa ela foi a primeira a se desenvolver na Revolução Industrial. Foi a maior exportadora do país, era a maior imperialista e tinha uma frota marítima muito grande. Quando a Alemanha unificou-se, ela começou a investir na industrialização e na indústria marítima. Então a Alemanha competia com a Inglaterra. Então por isso eles tinham esse confronto. A Inglaterra não era apenas não apenas competia com a Alemanha no quesito industrial, mas também com as disputas marítimas. Isso fez com que a Inglaterra criasse uma inimizade com a Alemanha, por ser seu maior rival no meio do comércio. Nesse conflito, a gente pode estar destacando também a Rússia, pois ela era uma grande inimiga do Império Turco-Otomano e do Império Austro-Húngaro, porque era defensora do pan-islamismo e ela queria juntar os povos eslavos em um só país. Por isso, ela queria pegar esses dois territórios, esses dois impérios, e isso fez com que eles fossem inimigos. A Sérvia também estava do lado da Rússia, pois ela queria formar um território grande. Esse território seria chamado de Grande Sérvia, na qual uniria os povos eslavos e teria que colocar eles para ficar em um espaço só. Para fazer isso, eles teriam que pegar pedaços de terra dos povos balcãs. Tendo em vista essas inimizades, os países começaram a fazer acordo entre si e formaram as tríplices. O que seriam essas tríplices? A Alemanha se juntou com a Áustria-Hungria e a Itália e formou a tríplice aliança. Já a França se uniu à Inglaterra e à Rússia e formaram a tríplice entente. A Rússia era amiga da União Sérvia, pois as duas eram a favor do pan-islamismo. Com esses conflitos, os países começaram a se armar, começaram a investir no exército, na fabricação de metralhadoras, em bombas e entre outras melhorias, para que, se possivelmente houvesse uma guerra, eles já estavam preparados. Mesmo com tudo já preparado, armado, precisava-se de um motivo maior para começar essa guerra. Então, veio a calhar a morte
do arquiduque Fernando. Ele era herdeiro da Áustria-Hungria e foi morto pelo nacionalista sérvio. Então, a Áustria-Hungria declarou a guerra, junto com seus países da Tríplice Aliança. Com a morte do arquiduque, os povos começaram a apoiar essa guerra, porque eles se sentiam preparados e achavam que não demorariam tanto para acabar. Eles acham que seriam vencedores com pouquíssimo tempo. A guerra foi declarada mais ou menos em agosto de 1914. Os dois lados estavam bem preparados para a guerra. Então, o que era-se para durar entre 3 meses, que era o que eles acreditavam que iria durar, durou-se 4 anos. A Alemanha, quando começou a invadir, ela chegou até atacar Paris. Porém, ela não conseguiu se articular para conseguir atacar todos os povos. Então, o que foi que elas tiveram que fazer? Fizeram trincheiras para poder ficar até o momento certo de ser atacado, de atacar. Nesse momento, nesse período, se passaram 3 anos, eles nessas trincheiras. Então, o que aconteceu? Os soldados ficavam muito apreensivos por estarem por cima de corpos. Muitas pessoas morriam ali, às vezes não chegava alimento. Então, eles perderam muitos soldados. Os soldados ficavam em meio a corpos em decomposição e entre outras coisas. Com a evolução da tecnologia, a guerra ficou muito mais violenta, porque tinham tanques de guerra, metralhadoras, armas químicas. Não temos uma precisão, mas entre mais ou menos 15 milhões de pessoas foram mortas nessa guerra. Podemos destacar aqui um fato muito importante, que foi a Itália. A Itália ela não entrou diretamente na guerra, porém ela era para proteger a Alemanha. A Itália tinha um acordo com a Tríplice Aliança, porém ela só estaria na guerra se o território alemão fosse invadido. Como não foi, a Itália não participou diretamente da guerra, isso no primeiro caso. A Inglaterra ofereceu para a Itália que ela viesse para o lado da Tríplice Entente para atacar a Tríplice Aliança, que eles iriam dar terras para que eles conseguissem um local maior. Então, a Itália passou para a Tríplice Entente. Porém, essa troca não foi de muita vantagem. Por mais que eles tenham vencido a guerra, a Itália perdeu bastante soldados. E o que se foi prometido não foi pago da forma que tinha havido sido prometido, que a Itália acreditaria que receberia. Então, em 1917, começou o declínio da guerra, onde a Rússia decidiu parar, e isso gerou um impacto assim, muito grande. No mesmo ano, os Estados Unidos entrou na guerra. Os Estados Unidos entrou porque a Alemanha estava ganhando e os Estados Unidos era favorável à Tríplice Entente. Então, em 1918, a Primeira Guerra Mundial teve um fim, podemos assim dizer. Sendo derrotada a Tríplice Aliança, que teve mais prejudicados, então foi decretado assim, que a Tríplice Aliança
foi quem perdeu. E logo em seguida, a Tríplice Entente marcou uma reunião para que eles pudessem assinar o Tratado de Versalhes. Essa reunião foi em Paris, onde eles assinaram esse Tratado de Versalhes, dizendo que a Alemanha era a culpada de toda a guerra, porque eles foi quem começaram. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para discutir hoje. Até a próxima!